Bom, então, a gente vai agora ver como que o vetor momento angular ele varia no tempo, né? Então, olha só, a gente tem aqui uma partícula P que ela está se movendo no espaço, então essa linha azul aqui é a trajetória da partícula P, e num certo instante t, ela tem essa velocidade aqui que eu estou mostrando. Obviamente, essa velocidade ela é tangente à trajetória, né? Porque a velocidade ela é a derivada da função vetorial, que é a posição. Né? E a derivada de uma função vetorial é sempre tangente, né? Àquela que foi derivada. Legal. E aí a gente tem aqui uns vetores de posição auxiliares. Né? A gente tem um vetor de posição que liga a partícula P em relação a um ponto fixo do referencial inercial. A gente tem um vetor posição que liga a partícula, o ponto A, em relação a esse ponto O do referencial inercial, que eu estou chamando de RA, RP, e existe o vetor de posição relativo entre P e A, de tal sorte que R de P em relação a A é igual a R de P menos R de A. Né? Tem essa relação aí, vetorial, certo? E aí a gente vai pensar no vetor momento angular da partícula P em relação ao ponto A. Né? Veja, o ponto O eu estou definindo como se fosse um ponto do meu referencial inercial R, tá? Que é fixo, ou seja, a velocidade dele é zero nesse referencial inercial. E o ponto A não necessariamente é fixo. Ele pode ter uma velocidade. Então, eu quero saber quem que... Primeiro, eu vou montar meu vetor velocidade, meu vetor momento angular, né, aqui. Esse vetor momento angular, né, da partícula P em relação ao ponto A, visto do referencial inercial R, o momento angular ele tem sempre que ser calculado em relação a referenciais inerciais, porque ele vem das leis de Newton. Né? E as leis de Newton elas só são válidas para referenciais inerciais. E esse momento angular ele é definido da seguinte maneira: vetor posição de P em relação a A, produto vetorial, massa de P vezes velocidade de P em relação ao referencial inercial. Né? A gente sabe que isso aqui, esse produto massa de P vezes a velocidade de P em relação ao referencial inercial, nada mais é do que o momento linear, né, de P em relação ao referencial inercial. Então, basicamente, a gente está fazendo o momento do momento linear. A gente está pegando o braço de alavanca e fazendo um produto vetorial com o momento linear. Isso é o momento angular. Agora a gente quer ver como que esse momento angular ele vai variar no tempo. Né? Então, vamos pensar aqui, olha só. Eu quero fazer a derivada de h de P em relação a A, visto o referencial inicial R, dt. Né? Quero fazer essa derivada aqui. Então, perceba, né, que eu vou ter que derivar esse produto vetorial. E o produto vetorial ele tem uma propriedade muito boa, que ele se deriva como se fosse um produto comum. Né? Eu pego e uso a regra do produto para derivadas. Então, isso aqui vai ser ddt de R de P em relação a A, vetorial G de P visto de R, mais R de P em relação a A, vetorial ddt de G de P em relação a R. Né? Então a gente usa a regra do produto aí para o produto vetorial. Interessante. E aí, cara, agora só para evitar ficar escrevendo o DDT, eu vou eu vou usar o ponto, tá? O ponto, então DDT de alguma coisa é igual a essa coisa ponto, tá? Para ficar mais, né, ficar mais simples. Então beleza, deixa eu só apagar essa parada aqui. Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Então, nosso H ponto de P em relação a A, é nosso vetor, visto o referencial inercial R, é igual. Eu vou abrir esse vetor R de P em relação a A nessa subtração aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser o seguinte.
R de P menos R de A, ponto, certo? Vetorial, vou escrever o momento linear explicitamente, momento de P, velocidade de P em relação a R, mais R de P em relação a A, G ponto de P visto de R, né? E olha só que interessante, agora a gente vai analisar essa primeira parcela aqui da soma, tá? Quando eu faço a derivada de uma soma, isso é a soma das derivadas, beleza. E a derivada de R de P é a velocidade de P visto de R. E a derivada de R de A é a velocidade de A visto de R, tá? Só que quando eu vou fazer o produto vetorial, vou aplicar a propriedade distributiva aqui no produto vetorial, eu consigo perceber que esse vetor aqui, m de P vezes velocidade de P no referencial inercial, é paralelo ao vetor velocidade de P em relação a R. São vetores colineares. E o produto vetorial de vetores colineares é zero, né? O produto vetorial de vetores colineares é zero, né? Porque o produto vetorial, a gente pode pensar assim, A vetorial B, né, é o módulo de A vezes o módulo de B vezes seno de θ numa certa direção E que é perpendicular aos vetores A e B simultaneamente, pela regra da mão direita, né? Só que se esses vetores são colineares, esse θ é zero, né, ou 180 graus. Então, esse seno aqui vai dar zero, logo o produto vetorial vai ser zero, né? Então, esse é um fato super importante aí, que a gente não pode esquecer. Então, o que vai sobrar ali é só a velocidade do ponto A. Por quê? Porque a velocidade do ponto P vetorial com o momento linear dele vai ser zero, né? Então vai sobrar o seguinte, H ponto de P em relação a A, visto o referencial inercial, é igual a velocidade de A, aqui aparece com sinal de menos, né? Por causa do menos que acompanha o vetor posição. Então, menos a velocidade de A, visto de R, produto vetorial com G de P, visto de R, mais, aí olha só, isso aqui, esse termozinho, a gente vai definir ele. A gente vai definir isso como o torque das forças que atuam em P em relação a A, tá? Então a gente define o torque dessa maneira. O torque é definido não como a variação do vetor velocidade momento angular, mas como exatamente esse produto vetorial aqui. É o braço de alavanca do sistema, da partícula, em relação ao ponto vetorial com G ponto dessa partícula em relação ao referencial inercial R, né? Então isso aqui é justamente, né, R, vamos definir o torque, R de P em relação a A. Vetorial, cara, G ponto é a força resultante externa, né, de P, né? É a força resultante externa. Então esse é o torque, é esse braço de alavanca da força em relação a um ponto, né? Então é isso aí. Então isso aqui vai sobrar o torque das forças que atuam em P em relação a A, né? E aí, só reescrevendo, a gente vai ficar com o seguinte, variação do momento angular no tempo em relação a A, visto de R, é igual ao torque das forças que atuam em P em relação a A, menos a velocidade de A em relação ao referencial inercial, vetorial G de P, né, momento linear de P em relação a R. Então tá aí. Essa é a variação do momento angular no tempo, certo? Vou botar aqui numa caixinha bonitinha. Então esse é o resultado que a gente chegou aqui. Tá aí, ó. Que coisa feia, meu Deus. Pera aí. Cadê o negocinho aqui? Aqui, pronto. Essa é a variação do momento angular em relação ao tempo, né? A gente tem que fazer essa correção que muitas vezes as pessoas esquecem de falar, porque a partícula o ponto que você pode estar tomando, o momento angular pode estar se movimentando.
Então você tem que fazer essa correçãozinha aqui, ó, para ter o vetor corretamente. É isso.